Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu nome, suplicar pelos nossos irmãos, estender as mãos, ó Deus, em benefício da Tua igreja. Guarda, Senhor, os nossos irmãos. Toma em Tuas santas mãos cada vida, crianças, jovens, adultos, enfermos, os idosos na tua casa. Senhor, abençoa e guarda os meus irmãos. Opera no nosso viver, meu Senhor, nos dando graça para prosseguir. Deus fiel, Deus misericordioso e bondoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta. Deus os abençoe de uma forma grandiosa. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus, trazendo mais um salmo de Jacó. Você já tinha ouvido alguém falar nos salmos de Jacó? Não, pastor, eu já tinha lido muitos salmos, mas de Davi. Nós vamos ler mais um salmo de Jacó, hoje. Gênesis capítulo 49, versículos 18 a 26. Abra sua Bíblia, aprenda também, busque, porque vale a pena. Aqui é um salmo de Jacó e já estava bem pertinho de falecer. Bem pertinho. Então vamos à leitura, vamos aprender juntos e fazer a intercessão. Vamos interceder pelos nossos irmãos. Salmo de Jacó, Gênesis 49 e 18. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Assé, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naftali é uma cerva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os frecheiros lhe deram amargura, e o frecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com as bênçãos dos céus em cima, com as bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Bendito seja Deus. Você já tinha lido este salmo de Jacó? Com esse título você certamente não teria, não leu. Mas isto é um salmo contido nas bênçãos do patriarca Jacó aos seus filhos. Por uma questão de espaço, que a palavra amanhecer é curtinha, né? Não lemos a história toda no capítulo 49.
porque ele abençoa todos os filhos. Aqui ele só menciona 4 ou 5. Mas eu quero apresentar, a intenção é apresentar a natureza deste salmo. Eu fiz teologia e nunca ouvi falar nisto. Eu também. Eu tive a felicidade de estudar teologia numa escola que tinha Bíblia. Mas a maioria estuda teologia na escola que tem teologia e filosofia. A Bíblia fechada num canto e eles discutindo autores. Não é assim? Não foi assim a sua experiência? Então, eu tive a felicidade de cursar teologia, onde havia Bíblia, onde havia teologia bíblica. Meus mestres eram homens de Bíblia, não eram filósofos arrotando sabedoria. E se algum dia eu arrotar sabedoria, me perdoe, porque eu não tenho essa intenção nunca, jamais. Eu quero mostrar o que a Bíblia tem de tão maravilhoso e as pessoas desprezam por ignorar. Então, o Jacó, olha a leitura que eu iniciei aqui no versículo 18. A tua salvação espero, ó Senhor. Isso é uma expressão ou não é uma expressão de salmo? Aí ele vai mencionar o primeiro filho nessa leitura, o Gade. O Gade é o líder da tribo dos gadistas. E ele diz, quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Ou seja, a tribo de Gade estava lá no extremo norte do pequeno estado de Israel, bem próximo do Líbano, de Tiro e da Síria. Os primeiros ataques, quem sofria era Gade. E ele diz, quanto a Gade, Gade vai passar por aperto. Mas no final, Gade vai vencer. É isso que está escrito no versículo 19. Gade vai enfrentar uma tropa, mas ele vai vencer essa tropa. No versículo 20, menciona outro filho, outra tribo, Assé. Assé, o seu pão será abundante. A região era fertilíssima. Tanto a terra era boa para a agricultura, quanto era boa para a criação. E ele diz, de Assé, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Era uma área produtiva, uma pequena tribo, uma herança pequena. Agora, Jacó diz isto 300 anos, mais um pouquinho, mais de 300 anos da partilha da terra, mais de 300 anos antes da partilha da terra. E pelo Espírito de Deus, ele menciona neste capítulo as poções que seriam herdadas futuramente, mediante a sorte. Não foi escolha dos homens, eu quero aqui. Não, eram sortes. Foram colocados os nomes dos lugares, e eles tiravam a sorte. No versículo 21, ele vai falar de outra pequena tribo. Naftali é uma serva solta. Ele dá palavras formosas. Era mais tranquilo do que os outros.
em termos de vivência, convivência, experiência no seu território. Aí o quarto filho mencionado, aqui ele mencionou primeiro Gade, segundo Assé, terceiro Naftali, e agora José, o filho primogênito de Raquel. José é um ramo frutífero junto à fonte, ramo frutífero ou árvore frutífera junto às águas. Seus ramos correm sobre o muro, se espalha. Aí ele fala numa linguagem simbólica, enigmática, dos outros filhos que venderam José. Os frecheiros lhe deram amargura, mencionando os irmãos traidores, e o frecharam e a aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Este é o pastor e a pedra de Israel. Este é o líder e é o fundamento de Israel. Israel, como nação, não existia. Israel é o homem que está falando, o velho Jacó. No versículo 25, ele continua, agora a bênção sobre José. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará. Pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos da terra, ou melhor, do abismo que está embaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. Eu não sou melhor do que ninguém em termos de entendimento. Me fiz professor. Mas acontece que a maioria não entende isso. Bênção dos peitos se a maior riqueza deles eram rebanhos, aqui está, apesar de enigmática, mas é esta palavra. José seria abençoado com a bênção dos céus, com as bênçãos da terra e do subsolo, com as bênçãos dos peitos, a multiplicação de rebanhos e a bênção da madre. A madre, a concepção, a conceição, a concepção dos rebanhos, as matrizes, produzindo sem perdas, as matrizes dos rebanhos, vacas, cabras, ovelhas, jumentas, as bênçãos da madre, as bênçãos do ventre. É muito profundo. Eu louvo a Deus porque tive a felicidade de aprender, a facilidade de ensinar, a graça para experimentar. E o versículo 26 e último, ele compara
Jacó faz uma comparação sobre essas bênçãos mencionadas. As bênçãos de teu pai, ele está falando para o José. As bênçãos de teu pai, o que eu estou dizendo, as bênçãos de teu pai, o que eu estou dizendo, o que eu fiz, o que eu preparei para você, excederão as bênçãos de meus pais, é muito mais do que eu recebi de Isaac, de Rebeca, de Sara e de Abraão. As bênçãos de teu pai, que sou eu, Jacó dizendo, é a bênção, Jacó quem está abençoando, excederão as bênçãos que eu recebi, até a extremidade dos outeiros eternos, ou seja, bênçãos que ultrapassam, bênçãos que transcendem a existência física, humana. Essas bênçãos chegarão à extremidade dos outeiros eternos. Elas, as bênçãos, estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. E isto é maravilhoso. Um salmo de Jacó, para você meditar neste dia. Não me ignore. Me entenda. Aprenda a ler a Bíblia, que é maravilhoso. Aprenda a ler a Bíblia, falar com Deus, falar com o autor, falar com o Espírito Santo, falar com Cristo glorificado. Aprenda a ler a Bíblia. Busque, não vá atrás de bênçãos mercadejadas, não. Olha, venha para cá no dia X tem a bênção tal, no dia Y tem a bênção TIM. Não faça isto. Eu não dou uma passada atrás de bênção. Eu dou muitas passadas, já andei muito até ficar de cabelo branco, para me congratular com os meus irmãos, me congraçar com os meus irmãos, me congregar com os meus irmãos, por causa da nossa união em Cristo. Mas atrás de novidade, vai descobrir. Eu não preciso de igreja boa nem pastor bom, porque eu tenho a igreja do Filho de Deus e ele como bom pastor. Então, meus irmãos, sou muito feliz na igreja que eu sirvo. Passei mais de meio século servindo numa e agora estou começando o segundo meio século. Que Deus me guarde de viver 100 anos. Estou começando o segundo meio século numa outra igreja pequena, servindo a Deus com a mesma graça, mesmo objetivo e propósito. Deus abençoe você profundamente e grandemente. A minha intercessão hoje é pelos meus irmãos enfermos em seus lares e pelas famílias que assiste, que cuida, que está presente. E eu quero mencionar a família do irmão Clóvis, as cuidadoras, a esposa e uma filha, um genro, uma neta, que são as pessoas que convivem naquela casa onde está o meu irmão enfermo, já há muito tempo, há muitos meses. E a outra família, a família da irmã Graça Roriz, da Igreja Presbiteriana na Carolina Sucupira, conheci há um mês aproximadamente,
por ocasião de uma grande, belíssima festa que houve ali. E o seu esposo, o doutor Menezes, é o enfermo da família nesses dias. Orar por eles. Vou fazer um contato, se Deus me conceder a graça, farei a visita ao casal, a doutora Graça e ao doutor Menezes, na igreja presbiteriana. Então oremos. Bendito Deus, Pai santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos e queremos, meu Senhor, suplicar pelos nossos irmãos. Abençoa, meu Senhor, irmão Clóvis, a sua família. Tenha compaixão deles, dá graça, dá vigor. Ó Deus, tu tens enchido de paciência, de esperança e de confiança. Abençoa eles e continua operando em seus corações. Abençoa a doutora Graça e doutor Menezes. Abençoa a sua família, toma em tuas santas mãos. Dá graça aos teus servos. Abençoa o pastor Ricardo e toda a igreja ali na Carolina Sucupira. Senhor querido, guarda os meus irmãos. Toma em tuas santas mãos cada vida. Pai bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.